Queria compartilhar com os irmãos um trecho da Escritura Sagrada muito conhecido, que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós iremos ler e expor os versos número 42 a 47. Trecho bastante conhecido, então provavelmente os irmãos já tiveram a oportunidade de ver e de ouvir, sermões muito melhores do que será proclamado aqui nesta noite. Mas a palavra do Senhor, ela tem sempre a primazia de nos enriquecer, mesmo quando os textos são muito conhecidos. A gente tem a dificuldade de extrair, não novidades, porque a palavra de Deus ela é rica e nós precisamos ir aquilo que o texto está dizendo. Mas o Senhor sempre tem a falar aos nossos corações, aplicando ao nosso contexto. Que o Senhor faça assim, sendo da sua vontade. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor, na Tua presença está o Teu povo. Nessa noite nós não desejamos nada mais do que nada menos do que ouvir a Tua palavra, ó Pai. Nós queremos ouvir a Sua voz, nós queremos ser fortalecidos pela Sua palavra, nós queremos ser encorajados por ela, nós queremos ser edificados por ela. Portanto, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que o Senhor Jesus, na presença do Teu Santo Espírito, esteja entre nós, para que, diante da Sua palavra, nós não somente entendamos aquilo que o Senhor quer para nós, mas que nós coloquemos em prática na nossa vida e que saiamos daqui, ó Deus, transformados pela Sua palavra, edificados por ela. Tem misericórdia do Seu povo, tem misericórdia do pregador, ó Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse trecho é um trecho muito conhecido, como nós estávamos falando, mas ele tem aqui uma espécie de relato sobre o que é, ou sobre como viviam aqueles que se converteram no primeiro século, na igreja chamada Igreja Apostólica, e como eles viviam diante de Deus, sendo então cheios do Santo Espírito do Senhor. Se você quer ter um relato fidedigno do que é viver em comunidade, o que é viver para a glória de Deus, diante da Escritura Sagrada, sendo transformado pela palavra, você vai ter nesses relatos um verdadeiro raio-x de como deve viver os crentes que são convertidos pela palavra de Deus, se você, meu irmão e minha irmã, deseja ser cheia do Espírito Santo. Esses relatos nos mostram como nós somos então enchidos pelo poder do Espírito. E é interessante porque hoje há um erro, um equívoco muito grande quando se confunde uma igreja cheia do Espírito Santo como uma ideia de pragmatismo religioso, uma ideia simplesmente de dados de que aquela igreja é cheia, aquela igreja cresce numerosamente ou numericamente ou não. Muitas pessoas, querendo entender se Deus está agindo naquela igreja, extraem dela apenas um senso, talvez se há um crescimento numérico ou não naquela igreja. E aí tiram verdades que não são condizentes com a palavra do Senhor. É interessante porque nessas igrejas que crescem numerosamente, pessoas que se dizem cristãs, por exemplo, muitas delas se dizem cristãs, mas não conhecem nem se interessam, por exemplo, em conhecer a palavra do Senhor. Muitas, inclusive o nosso presbítero Marcelo hoje na escola dominical falou que ser evangélico ou ser cristão está na moda, mas muitos desses que dizem ser cristãos vivem de forma semelhante ao mundo.
e alguns possuem vida devassa, vida dúbia, são chamados cristãos nominais. E a Escritura fala que esses, cristãos nominais são percalço, meus irmãos, na vida da igreja. Quando nós olhamos, por exemplo, para as heresias, para as maiores heresias, elas surgiram justamente dos falsos mestres, que buscavam enganar as ovelhas do Senhor por meio de um falso evangelho. E esses falsos mestres vieram de dentro da igreja. Muitos dos nossos piores inimigos não estão fora da igreja, mas estão naqueles que são lobos com vestes de ovelhas. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Por exemplo, quando ela diz que no meio do trigo sempre haverá joio, que no meio de Israel verdadeiro nem todos são israelitas, que embora nós estejamos crentes no meio da igreja visível, mas nem todos aqueles que estão na igreja visível fazem parte da chamada igreja invisível. O R.C. Sproul tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, que onde quer que Deus construa uma casa de oração, o diabo constrói uma capela. E se descobrirá, após examinarmos, que o último, o diabo, sempre terá maior congregação. O diabo tem as suas capelas. E aí, talvez você possa se espantar, mas os seus membros, os membros das grandes congregações satânicas, são muito maiores do que da igreja verdadeira. Perigo para nós, meus irmãos, porque a santidade, a vida separada para Deus, o observar o dia do Senhor e tantas outras práticas da lei do Senhor que o Senhor deixou para nós, já deixou há muito tempo de ser a marca daqueles que se dizem cristãos. Nós estamos examinando aqui o caráter essencial, de um cristão na escola bíblica dominical, e quando nós analisamos aqueles caráteres, nós vemos então que tudo daquelas qualificações, muitas não são prezadas por nós mesmos. O que tem acontecido, meus irmãos? Nós colocamos aqui de frente as características que nós lemos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que está descrita aqui em Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, colocamos as características das igrejas atuais, de crentes atuais, modernos, que estão contrapostos. O que tem acontecido com a igreja para que estejamos vivendo um período de tanta frieza espiritual e decadência espiritual na vida cristã? A resposta simples é que a espiritualidade cristã deixou já de ser uma prioridade para nós. E o modo como nós vivemos já passou a estar totalmente desintegrado, desconexo do modo como nós cremos. Vivemos uma espécie de dilexia. Cremos ou dizemos crer numa coisa, mas vivemos outra coisa totalmente contrária. E aí muitos vão dizer que o problema é o excesso de teologia, é que a letra mata, o que é a religião, e vão colocar pontos para mostrar esse problema. Por outro lado, alguns vão dizer que os pastores estão desconexos com a atualidade, não falam ao nosso tempo, a igreja não é relevante para o nosso tempo, não está indo até o pobre, até o necessitado, trazem, ou seja, jogam as questões sociais para dentro da igreja. Grandes são as soluções apresentadas, mas tem um problema: a Escritura é deixada de lado nessas apresentações. Olham para o mundo e tentam resolver os problemas com as soluções mundanas e esquecem da Escritura Sagrada. Esquecem disso. A grande questão é que nós, um país considerado com números tão grandes de cristãos protestantes, nós não estamos numerosamente cheios, ou digamos assim, nós não temos tantos assim adeptos verdadeiramente do cristianismo. Nós estamos inchados, não temos crescido de forma verdadeira na sua maior parte. De forma geral, o que nós vemos é um cristianismo morto, meus irmãos. E aqueles que estão entre nós, muitos daqueles que estão entre nós, dormem como mortos, como Paulo fala aos Efésios, necessitam de um verdadeiro avivamento diante da palavra do Senhor. E quando a gente fala de avivamento, aí então o problema se dissipa, é ainda maior, porque a confusão é muito grande quando se trata desse tempo, porque muitas pessoas se equivocam e pensam que avivamento é uma espécie de revestimento de poder, olham para aqui um avivamento verdadeiro e confunde aquilo que está descrito no contexto, e entende que é simplesmente um revestimento de poder, de línguas estranhas, de dons sobrenaturais.
uma espécie de transe religioso, mas que ao findar daquele momento tudo permanece do jeito que está. Não há transformação, não há vida para Deus, não há frutos. E esse é o ponto. Porque quando nós olhamos para esse texto no qual nós lemos, nós vemos que a coisa aqui não era bem assim, né? E o que nos chama a atenção aqui, justamente, é que o fato da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, aqui o contexto imediato do texto, a ação do mesmo Espírito que derrama sobre todos ali o seu Espírito, é o mesmo que derrama por meio da pregação de Pedro. A palavra, o Evangelho é anunciado e uma longa porção do Evangelho, um longo sermão de Pedro, está descrito aqui no capítulo de número 2, dos versos de número 14 ao verso de número 36, até o verso de número 36, um longo sermão de Pedro. Os 3.000 ouvintes que aqui estavam diante de Pedro falou sobre o cumprimento da promessa de Joel acerca da descida do Espírito Santo, sobre a morte de Cristo, que havia sido morto, mas haveria de ressuscitar. Pedro falou sobre a maldade do próprio povo, que matou o Senhor Jesus, mas que também foi morto pelo desígnio de Deus. Falou da ressurreição de Cristo, falou do fato de que que Jesus, aquele que foi morto, era o Cristo, era o verdadeiro descendente de Davi, que se assentaria eternamente no seu trono. Falou dos seus milagres e como isso testemunhava da autenticidade da sua obra e da autoridade do Espírito que atuava nele. Pedro, meus irmãos, pregou o verdadeiro Evangelho nessa ocasião. E o Espírito agiu naqueles que estavam a ouvir por meio da pregação de Pedro, acerca de como o Antigo Testamento falava sobre o Senhor Jesus e sobre o dever de que eles deveriam crer nele para a remissão dos seus pecados. Pedro chama eles ao arrependimento diante dos seus pecados, diante da palavra de Deus. A palavra foi pregada e Pedro então chama ao arrependimento. É interessante porque se você perceber no texto e no capítulo inteiro, Pedro não precisa de fazer aqui uma espécie de apelo aos ouvintes que ouviram aqui a palavra. Diante do cumprimento da profecia e da promessa e do anúncio do Evangelho por parte de Pedro, a própria multidão, olha no verso número 37, meus irmãos, a multidão, depois de ter ouvindo eles estas coisas, ou seja, o Evangelho do Senhor, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A própria multidão, ouvindo o Evangelho do Senhor, se colocou diante de Pedro e dos apóstolos, falando: o que faremos então, irmãos, diante desse relato? Qual é a nossa posição diante do Evangelho de Deus? Essa é a pergunta que nós fazemos hoje. Qual é a nossa posição diante de ouvirmos a palavra de Deus dia após dia? Qual é o que faremos então, meus irmãos, diante de ouvirmos sermões após sermões, apontando e falando claramente de Cristo Jesus, o Senhor, porque toda a Escritura aponta e fala de Cristo, do Salvador, do Santo Evangelho. Embora não haja nenhum apelo aqui, a pergunta que sempre deve soar em nosso coração é: o que faremos, pois, então, irmãos? Diante de ouvir a palavra de Deus, os seus corações ficaram compungidos, ou seja, eles se arrependeram, eles ficaram comovidos. E aí sim, Pedro os chama ao arrependimento, e aqueles são batizados e recebem o Senhor, né? Aqueles mais de 3.000 homens, pessoas, né, ali são batizadas e recebem o Senhor. É tão fundamental, meus irmãos, entendermos então na importância, né, da proclamação do Evangelho. É tão fundamental a posição da palavra de Deus e da proclamação da palavra de Deus, que o texto que nós lemos já dá indício de como que aqueles cristãos viviam um momento pós-conversão de forma santa, cheios do Santo Espírito de Deus. Olha como que o texto começa, ele não começa por acaso, né, quando ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos,
na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje o pastor pregando, ele falou que um texto ele não é colocado de forma aleatória no relato bíblico ou na disposição canônica da Escritura. Tudo tem um propósito. Nós vimos hoje no sermão da manhã que aquele simples relato, né, de Elias ter feito, de Eliseu ter feito aquele milagre, não foi colocado ali, né, por mais que dois grandes acontecimentos eram colocados em volta, um simples relato de um pequeno milagre, de um grande milagre, mas de um relato simples, foi colocado de forma proposital. E aqui, quando nós vemos e perseveravam na doutrina, há uma disposição aqui de ordem do que eles faziam. E esses relatos, essa ordem, ela não foi colocada aqui também de forma sem importância ou de forma aleatória. A primeira coisa que os crentes cheios do Espírito de Deus, depois de se converterem ao Senhor e serem batizados no nome do Senhor, a primeira coisa que eles faziam era perseverar na doutrina dos apóstolos. E ponto importante, meus irmãos, por que eles faziam isso? Porque a maior ocupação dos novos crentes era conhecer a doutrina. Por que eles faziam isso? Entender a profundidade da fé na qual eles estavam crendo. Lembra-se que aqui, no relato dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né, na descida do Espírito Santo, havia crentes de diversos lugares, judeus, que agora precisavam aprender a enxergar a Bíblia de forma cristã. Eram judeus que tinham um entendimento ainda embrionário da fé. E quando Pedro prega para eles e aponta tudo aquilo que o Antigo Testamento mostrava e apontava para Cristo, agora então eles precisavam compreender tudo aquilo que eles já entendiam, mas de uma ótica cristã. Tendo como lupa, tendo como entendimento, tendo como ótica, como óculos, Cristo. E entender tudo aquilo, como aquilo se concretizava em Cristo. A obra de Cristo precisava, então, permear todo o seu ensino. E por isso, meus irmãos, a base da reunião deles, após a conversão, era o ensino da palavra de Deus. A gente falou sobre crescimento e seria impossível que a igreja crescesse, amadurecesse na fé, se a palavra não estivesse em primeiro lugar. Se ela não ocupasse proeminência, se ela não tivesse papel fundamental nas reuniões dos santos. E é por isso que ela está aqui em ponto primeiro, ela está em primeiro plano. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que a primeira coisa que eles faziam, a coisa mais importante, mais proeminente na igreja apostólica, era perseverar na doutrina, era compreender a doutrina na qual eles estavam crendo. Um ponto importante aqui para nós, meus irmãos. Não existe, jamais existirá crente cheio do Espírito Santo sem interesse real, profundo pela Escritura que o mesmo Espírito inspirou. Jamais haverá crente cheio do Espírito Santo sem real interesse, sem interesse fidedigno pela santa palavra que inspirou as Escrituras. Se você realmente quer ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa buscar o Espírito na Escritura Sagrada. Assim como os crentes primários faziam, os primeiros crentes faziam. Não existe, por exemplo, igreja cheia do Espírito se esta não se aplicar diligentemente, firmemente no estudo da Sagrada Escritura. A gente não pode separar a atuação do Espírito a parte da Escritura. Onde há Escritura, há Espírito. Onde há a palavra de Deus, o Espírito está atuando. Se você quer ver o Espírito Santo atuar, você abra a Escritura e busque o Espírito na palavra de Deus. Porque é o mesmo Espírito, meus irmãos, que nos enche. É o Espírito que se revelou na palavra de Deus por meio dos apóstolos e dos profetas. É o que fala a nós nesta noite. Por isso, meus irmãos, por exemplo, de encontro, né, com a maioria dos crentes modernos, que a gente já fez a comparação, que nós vemos, por exemplo, em nossa região, no nosso país. Se nós dividirmos, por exemplo, de forma gráfica, a maioria dos cultos, esse dia eu estava conversando com um amigo meu, que é pastor, e ele estava de férias, ele foi visitar uma igreja presbiteriana na Zona Sul,
ele estava conversando comigo, ele falou, eu fui lá, tá, a pregação até foi boa, mas eu fiquei muito triste, porque eles já se desviaram da questão da liturgia reformada, e como que a liturgia aponta para a Escritura. Tudo que foi feito aqui é porque a Escritura preordenou, e Deus, por meio da sua palavra santa, ordenou que nós fizéssemos. O que as igrejas hoje fazem, muitas dessas, inclusive presbiterianas, fazem de acordo com o gosto das pessoas. Então você vai ver a maioria das igrejas, e muitas dessas presbiterianas, o único sola que a igreja preza, o único sola que a igreja prega é o sola música. Sola música, só tem música no culto. É louvorzão o tempo todo. Não tem esse sola não, tá, meus irmãos? Eu inventei agora aqui. Mas é só a música, é música o tempo todo, é o ministro de louvor dirigindo, é o pessoal lá e tal, aí tira uma foto, é aquilo, e todo mundo em transe, num sentimento totalmente espiritualista. Qual o ponto aqui, meus irmãos? Muitas das nossas igrejas apenas fazem aquilo que te agrada ao seu coração. 80% música, 10% se tiver pregação de ofertas, dízimos, 5% para operação de milagres, talvez até um pouco mais, e o que sobrar é para a palavra se tiver tempo. Se não for trocada por um teatro, por qualquer outra coisa. As pessoas já dizem assim, né? Não me fale de doutrina, eu quero saber de Jesus, eu amo Jesus, mas separam Jesus da sua palavra. Como pode, meus irmãos? As pessoas falam que a doutrina divide, mas o amor une. Porém, o que nós vemos aqui, nesse texto, é a união do povo de Deus pela doutrina e para a doutrina. Não há como, é impossível mantermos qualquer unidade sem que esta unidade proceda da palavra de Deus. Qualquer coisa que nos faça unir, que nos faça estar juntos, que não seja a palavra de Deus, essa união é uma união falsa. Ela não é uma verdadeira unidade. É a palavra de Deus quem nos une verdadeiramente. Qual o motivo de você estar aqui? É ouvir a palavra de Deus e ser fortalecido e cheio dela, é ser edificado por ela. O motivo de nós estarmos aqui, inclusive o meu, é de receber a palavra de Deus em meu coração, em nossos corações. E aí somos unidos nessa noite chuvosa. Embora seja tudo alagado, você saiu da sua casa para ouvir a palavra de Deus. Se foi qualquer outro motivo, que não tenha sido esse em primazia, você está aqui pelo motivo errado. Aí, como o Mark Dever diz, né? Com aquilo que se ganha a pessoa, é para aquilo que se ganha. Se você foi ganho pela palavra de Deus, você foi ganho para a palavra de Deus. Se você foi ganho por causa das pessoas, por causa da amizade, até mesmo por causa do pastor, ou por causa de qualquer outra coisa, é para essas coisas que você foi ganho. E quando essas coisas saírem da sua percepção, das suas mãos, você então se afastará do Senhor, porque o que te ganhou não foi a palavra. Mas se você foi ganho pela palavra, você estará aqui enquanto nós formos fiéis à palavra. Você só sairá daqui quando a igreja então não for mais fiel à palavra, porque o seu coração é ardente, deseja ardentemente a palavra de Deus. Meus irmãos, o centro do culto é a palavra, o centro da nossa vida deve ser a Escritura, e por isso a nossa maior preocupação deve ser aprender e ensinar a Escritura. A sua maior preocupação, a maior preocupação da sua vida deve ser aprender a Escritura e ensinar a Escritura. Isso aqui não está em primazia e perseveravam na doutrina dos apóstolos de forma aleatória, meus irmãos. É fundamental para a nossa vida. Você pode pensar assim, mas eu não sou um pastor, mas eu não sou um presbítero, mas eu não sou um professor de escola dominical. Meu amado irmão, você vai trabalhar melhor se você se dedicar à Escritura Sagrada. Na verdade, você só vai trabalhar da maneira certa, para a glória de Deus, como o nosso irmão presbítero Alton falou aqui, se você tiver a Escritura como primazia. Você só vai amar a sua esposa ou o seu esposo de forma verdadeira se você tiver a Escritura como primazia. Você só vai fazer qualquer coisa nessa vida de forma verdadeira se você tiver a Escritura como primazia em sua vida. Então, a melhor coisa que você vai fazer, a sua maior prioridade, o seu maior desejo deve ser a palavra. Não importa qual é a sua ocupação eclesiástica, não importa.
Nosso maior desejo, os crentes do primeiro século perseveravam na doutrina dos apóstolos. E nós devemos também perseverar na doutrina. Você vê que a perseverança da doutrina não estava dissociada de uma vida de oração e comunhão, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma ideia clara aqui do que é descrito, que nós chamamos de elementos do culto público, né? A oração, a comunhão e o partir do pão sendo colocado aqui com uma ideia, com esse artigo que está apontando para o sacramento da ceia do Senhor. Então o que nós vemos, meus irmãos, é que a igreja, a perseverança estava na doutrina, mas ela não era dissociada de uma vida de oração e de comunhão. E esse é o problema, muitas vezes, daqueles que creem de uma forma e agem de outra, porque eles até gostam da teologia, mas separam, por exemplo, de uma vida de oração, separam de uma vida de comunhão, gostam de teologia, mas teologia dentro da internet, dentro das mídias sociais, mas não gostam de estar na igreja, de fazer a teologia na igreja, para a igreja, não oram, não buscam o Espírito, o entendimento da Escritura sem o mesmo Espírito que a inspirou, porque quem ama a Escritura necessariamente amará a comunhão dos santos, necessariamente amará a igreja do Senhor, necessariamente amará o culto santo ao Senhor. É necessário isso, porque é na igreja que nós aprendemos juntos a interpretar a Escritura, a viver a Escritura. É na igreja. Lembra do que diz o escritor bíblico, que nenhuma revelação é de particular interpretação, é aqui, na comunhão dos santos, que nós somos ensinados a viver de forma santa para a glória de Deus. E é na oração pública que o Senhor nos torna unidos no mesmo propósito, conscientes da necessidade uns dos outros. Perseverança na doutrina, mas também na comunhão e nas orações. Você quer demonstrar maior amor para o seu irmão? Não é dando alguma coisa, um presente. Você demonstrará maior amor ao seu irmão quando ele estiver presente nas suas orações. Quando você ora pelo seu irmão na sua casa ou na igreja, você está mostrando que ele vale tanto para você que você o conduz até aquele que verdadeiramente pode fazer por ele. Porque eu e você, meus irmãos, não podemos fazer nada por ninguém aqui. Tudo que nós façamos aqui ou possamos fazer por alguém, iremos fazer de forma caída, de forma precária, mas Deus é quem pode fazer de forma plena. E quando essas pessoas ocupam a nossa mente, o nosso coração, de tal forma que nós levamos essas pessoas até o Senhor, as suas demandas até o Senhor, o que nós estamos mostrando é que, Senhor, não há nada de mais importante para mim do que a demanda do meu irmão, do que o seu sofrimento, do que a sua vitória, do que a sua alegria por uma conquista. Senhor, muito obrigado pela vida do meu irmão. Atende, Senhor Deus, a oração dele, atende a nossa oração. Essa maior demonstração de amor que você poderá fazer por algum irmão seu, meu amado. Você vê que eles tinham alegria e perseverança na comunhão, em estarem juntos, em se reunirem. Interessante isso, né? Porque hoje foi falado sobre o dia do Senhor. E qual é o nosso... Eu não vou perguntar do seu sentimento no domingo, mas qual é o seu sentimento no sábado, que antecede o domingo? Você vai dormir cedo e pensa, amanhã eu tenho que ir para a igreja, eu preciso estar disposto, ou o seu coração se enche de alegria e por ansiedade do fato de que amanhã vai ser o dia do Senhor e nós estaremos juntos no culto, adorando ao Senhor, vendo os irmãos queridos, perseverando na doutrina, mas também na comunhão e nas orações. Teremos um momento de aprender a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus e nos encorajar. É esse o sentimento que nos nutre no sábado? Esse deveria ser o nosso sentimento, não deveria ser um sentimento de pesar ou de cumprimento de protocolo ou de bater ponto. Esse definitivamente não deve ser o nosso sentimento. O nosso sentimento deve ser de alegria pelo fato de que o dia do Senhor está se aproximando. Amanhã é segunda-feira, é o pior dia da semana. Por quê? Porque ainda faltam 6 dias para chegar o dia do Senhor. Ainda faltarão 6 dias. Mas é o dia também que eu posso viver a vida cristã de forma plena,
mas já com ansiedade de que o domingo se aproximará. Temos perseverado na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Você vê que o versículo de 43, ele segue dando aqui essas características e descreve, né, como um livro histórico que é, um livro narrativo que é, e ele fala assim, em cada alma, Lucas fala, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ele começa agora a descrever que neles havia um temor, ou seja, um santo temor, uma santa reverência, que tornavam eles então conscientes das suas reais necessidades, de que ali, naquele dia, eles não estavam brincando, passando o tempo ou fazendo qualquer outra coisa. O que eles estavam fazendo era a coisa mais importante da vida deles. Eles estavam de um santo Deus. Meus irmãos, você já imaginou que hoje você está diante de Deus? É por isso que quando nós entramos na presença do Senhor, a primeira coisa é falar: Senhor, eu sou indigno. Sou indigno, eu não tenho condições de me chegar até o Senhor. E uma das primeiras coisas que nós fazemos no culto público é clamar ao Senhor por misericórdia, perdão, porque da maneira que eu estou, eu não posso chegar diante de Deus. Não tenho condição alguma. Você, por melhor que você seja, você não tem condição alguma. Havia neles um temor, uma santa reverência, eles levavam a sério, estavam sérios de que aquilo ali era um momento fundamental. Eles não estavam jogando conversa fora, mas eles estavam sendo cheios do Santo Espírito de Deus. Estavam diante do Deus da criação, diante de um Deus vivo, que requeria deles reverência, santa reverência, que havia enviado o seu Filho para morrer por eles e agora tinha enviado então um Consolador que os santificaria e os fariam viver uma vida que glorificasse a Deus. Estar no culto público é muito difícil, meus irmãos. A nossa atenção foge, às vezes nosso sono bate, às vezes um telefonema chega, e tantas são as distrações que não é só chegar no culto. Chega no culto, acontece tudo. Mas se nós tivermos a ideia que nós estamos diante de Deus, haverá em nós um santo temor, que nós só sairemos da presença de Deus se for algo realmente de extrema necessidade. De extrema necessidade. Porque nós estamos diante de um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, o Deus Rei das Nações, que um dia todas essas nações, se prostrarão e reconhecerão que há somente um Deus verdadeiro. Não te atemoriza estar diante desse Deus? Claro que as suas misericórdias são infinitas. É claro que Ele nos aceita como nós estamos, mas Ele continua sendo Deus santo e requer de nós santidade plena. Você vê que os sinais, cada dia havia muito temor, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A ideia de que os sinais eram feitos como realmente sinais que são, ou seja, apontavam para o fato de que a mensagem dos apóstolos era uma mensagem verdadeira. O objetivo primário, principal dos milagres era testificar, era chancelar a obra ou aquilo que os apóstolos estavam fazendo, em conformidade com a obra de Cristo. Todos aqueles milagres eram feitos com um propósito de chancelar a obra do Senhor, de mostrar que aquela obra era uma obra verdadeira, assim como o Senhor delegou aos apóstolos prosseguir nestas obras, e por isso eles faziam tantos milagres, até pelo fato de que eles estavam lançando o fundamento da fé. Era necessário naquele momento em que a fé estava ainda sendo consolidada para testificar a veracidade da obra do Messias, até que então o fechamento do cano é realizado. Nós temos toda a Escritura Sagrada em nossas mãos, então todos os milagres já não são mais necessários, porque nós temos a plena e perfeita Palavra de Deus, que é suficiente para tornar, como diz Paulo a Timóteo, suficiente para tornar o homem perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. O ponto é que os sinais testificavam justamente que eles estavam na fé
verdadeira, e por isso eles poderiam prosseguir naquela empreitada. Olha o verso número 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vou até beber uma água aqui para explicar melhor esse texto, né? Porque é um texto muito mal interpretado nos nossos dias, né? É muito importante a gente olhar com cuidado para esse texto, para a gente não cair naquele chamado, né? Ou para aqueles que querem tornar esse texto numa espécie de comunismo cristão, né? Dizendo que aqui é o comunismo verdadeiro, que aqui aponta para o comunismo, que o comunismo tem base bíblica, criando aí os chamados crentes progressistas, interpretando, crentes liberais que interpretam a Escritura Sagrada ao seu bel prazer. Esses querem advogar a favor, por exemplo, do fim da propriedade privada, tendo em vista que eles vendiam as suas propriedades, os seus bens, distribuíam, né? Então, aquilo que eles ganhavam entre todos. Então, a propriedade privada não é um mandamento de Deus, mas eles esquecem todo o Antigo Testamento que Deus advoga a favor da propriedade privada. Chegam a afirmar que a igreja primitiva, sim, vivia o comunismo verdadeiro em sua essência. Meus irmãos, é um perigo muito grande, porque muitos são aqueles que caem nessa baboseira. É importante entendermos que nada tem a ver essa descrição, a descrição da vida da Igreja Apostólica com a ideologia satânica, comunista, socialista. Havia aqui, em primeiro lugar, uma predisposição voluntária para que eles atuassem de forma generosa, vendendo os seus bens, as suas propriedades, distribuindo uns aos outros. Os apóstolos em nenhum momento colocaram, né, uma arma na cabeça deles e falaram: vocês têm que vender as propriedades porque vocês têm muitas propriedades e a gente precisa aqui distribuir de forma igualitária a todos. Vocês precisam ficar igualmente pobres. Não foi nada disso que os apóstolos fizeram em nenhum momento. Aqui havia uma predisposição voluntária, movida pela generosidade em ajudar aqueles que passavam necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha o contexto, meus irmãos. É importante a gente pontuar que essas pessoas são aquelas que tinham sido convertidas no dia de Pentecostes, tinham vindo de vários locais diferentes, de diversas partes do mundo. Muitas delas largaram as suas casas para viver o verdadeiro evangelho em Jerusalém. Então, receber da doutrina dos apóstolos de forma mais direta por parte dos apóstolos. Então, tinha largado as suas casas, talvez os seus empregos, talvez os seus mantimentos, estavam ali somente com a roupa do corpo, e era necessário que houvesse ali uma predisposição maior em ajuda mútua, talvez abdicando alguns crentes das suas propriedades, para que aqueles crentes verdadeiros que estavam dispostos a conhecer a fé, era de diversas situações, de contextos longínquos, precisavam desse amparo mais direto. E o que mais olha para o que mais enche nossos olhos é que essa motivação veio do Espírito Santo de Deus. O Espírito que foi derramado por eles, que foi pregado a eles, que converteu a eles, os compungiu também a doarem das suas propriedades, de forma voluntária, porque Deus ama quem dá com alegria. O ponto é que ninguém foi obrigado a fazer isso. Se você se lembrar do capítulo de número 5, quando Ananias e Safira mente ao Espírito Santo e são mortos, eles não eram obrigados a doar, nem mesmo a vender as suas propriedades, porque a propriedade era deles. Olha o capítulo número 5, verso número 4, quando é dito assim: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ou seja, você vê que aqui a propriedade era deles eram propriedades, eles poderiam conservar sob o seu domínio, mas resolveram mentir para dizer que também agiam por compaixão. Eles mentiram ao Espírito Santo para mostrar uma pseudo-misericórdia, dizer que estavam, olha o capítulo número 4, o verso número 4 do capítulo 5, conservando
porventura, não seria teu? Ou seja, conservando a propriedade que vocês mentiram, né? Ter vendido e não vendido, e não seria teu? E vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Você vê que eles não eram obrigados a vender nada. O problema de Ananias e Safira foi que eles mentiram, fingiram uma falsa fé. Eles não eram obrigados a doar, até mesmo vender, porque era deles as propriedades e eles poderiam conservar sobre o seu domínio, mas resolveram mentir para dizer que também agiam com compaixão. O Senhor odeia a mentira, o Senhor odeia a falsa religião, o Senhor odeia o falso arrependimento. É isso que o Senhor odeia. Mas Ele é o Deus, mesmo Deus, que nos faz, inclusive, abdicar das nossas próprios bens quando há necessidade de que irmãos sejam amparados por nós. Mas Ele faz isso de forma voluntária, meus irmãos. O autor aqui se preocupa, inclusive, em dar para nós mais informações de como viviam os primeiros cristãos, já tendo aqui estabelecido, entendido como que esses versos número 3 e 4 são estabelecidos, estão bem longe, distantes daquilo que muitas pessoas hoje interpretam. Olha o verso número 5. Ouvindo essas palavras, capítulo número 2, verso número 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Você vê que eles perseveravam unânimes no templo. Por que eles perseveravam unânimes no templo? Você pode até fazer uma confusão, mas o templo não é judaico, por que eles estavam fazendo no templo? Não há aqui, meus irmãos, uma ruptura clara entre judaísmo e cristianismo. Os apóstolos, eles vão ao templo, você vai ver o tempo todo Pedro indo ao templo orar, nas sinagogas para poder pregar, para participar dos ritos judaicos, iam em determinadas horas que era estabelecida para a oração, porque eles entendem que estavam vivendo a verdadeira fé judaica. Eles entendem que eles estão aqui, agora sim eles estão vivendo o verdadeiro judaísmo diante da perspectiva do Messias. O intuito, talvez, dos apóstolos era que, anunciando o evangelho aos judeus, eles pudessem então entender que toda a Escritura apontava para Cristo e todos se converteriam ao Senhor, a Cristo. E é por isso que eles continuam frequentando as sinagogas, o templo, estando unânimes no templo, porque não há aqui uma divisão já inicial, clara, uma ruptura clara do judaísmo e da fé cristã. Há sim essa ruptura quando os judeus então se afastam totalmente e rejeitam ao Senhor. Mas o ponto inicial não era esse, né? A fé judaica, ou a fé verdadeira, a fé do Antigo Testamento, é a mesma fé do Novo Testamento. Nós não temos duas religiões, nós não temos uma religião passada e uma religião futura. Nós temos a única religião verdadeira, que é a religião do Antigo e do Novo Testamento. É a consumação, o Novo Testamento é a realização, a consumação das promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Não há dois modos de salvação, um pela lei e outro por Cristo. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos por Cristo, e os crentes do Novo Testamento são salvos por meio de Cristo. Toda religião é a religião cristã. O intuito dos apóstolos era esse: unânimes no templo, que se concretizasse, que se reafirmasse ali a realização dessas profecias, o cumprimento dessas profecias. Se você for ver, por exemplo, os elementos do culto cristão, muito do que nós fazemos no culto reformado é extraído, foi observado naquilo que se fazia no culto no Antigo Testamento, nas sinagogas. Muito daquilo que era feito, o canto dos salmos, a leitura da Escritura Sagrada, a exposição da Escritura, tudo isso era como os crentes no Antigo Testamento faziam na sinagoga, naquele modo de adorar a Deus. Aí já fora do segundo templo, ou quando o templo do primeiro templo, quando o templo é destruído, então eles passam a se reunir ali no exílio em sinagogas ou em casas, justamente para adorar ao Senhor.
e ali o foco é colocado na palavra de Deus, ou seja, na exposição da palavra. Muito do que é feito no culto cristão foi extraído e foi observado e foi trazido daquilo que era feito no Antigo Testamento ou nas próprias sinagogas. E eles viam justamente que o cristianismo era essa continuidade da fé dada a Abraão, tendo então agora cumprido as promessas. O que me chama a atenção, meus irmãos, tendo em vista esse ponto de vista histórico, é que eles perseveravam também juntos no templo, diariamente perseveravam unânimes no templo, e não somente cada um nas suas casas, mas o templo, o lugar de adoração, era um lugar onde eles estavam unidos, unânimes. O que me chama a atenção aqui? É a importância de nós estarmos juntos nos cultos ao Senhor. E aqui eu não trago somente a ideia do culto de domingo, que é uma obrigação nós observarmos o dia do Senhor, mas nas programações da igreja também, nos cultos semanais, nas programações talvez nos finais de semana, porque a vida cristã ela é verdadeira e ela é extraída de dentro para fora. O que me chama a atenção é que muitos de nós, muitos crentes, preferem qualquer programação da sua vida a estar na igreja. Por exemplo, se eu tenho uma programação de SAF num sábado, eu vou olhar minha agenda e vou ver se eu não tenho nada para fazer, e se eu não tiver, eu vou ligar para alguém para saber se ninguém quer fazer nada comigo, e se não tiver nada, talvez eu fique em casa. Mas eu não quero estar na igreja. Se eu tenho a programação das crianças, eu não levo as minhas crianças para a programação. Se eu não tenho, se eu estou na quinta-feira em casa disposto, eu não venho para o culto de ensino. Parece que não há em nós uma predisposição de estarmos unânimes no templo, unidos no templo, onde nós estaremos uns com os outros. Meus irmãos, não há companhia melhor para você do que esse irmão que está ao seu lado. Não há entretenimento maior para você do que estar junto com o irmão que está ao seu lado. Não há programação maior e melhor do que estar na presença do Senhor juntamente com seus irmãos. Não troque nada do que você possa fazer aqui com o seu irmão por qualquer outra coisa. Não troque, porque nada disso será melhor. Eu não estou falando que você não tem que visitar a sua família, eu não estou falando que você não pode ir ao cinema, não estou falando nada disso. Eu estou falando que muitas vezes o nosso coração é colocado tanto nessas coisas que nós optamos sempre por essas coisas, ao invés de estar na companhia dos irmãos. Preferimos tantas coisas, meus irmãos, viagens, ao estar talvez na programação de retiro na igreja. Preferimos tantas coisas ao invés de estar na companhia de pessoas do mundo, muitas vezes, ao estar na companhia de irmãos na igreja. Preferimos que e nada contra aqui a pedagogia moderna que diz que nossos filhos devem ter ali uma socialização com a escola, com os amigos da escola, porque se ela não tiver essa socialização, ela não vai conseguir aprender, ela não vai fazer. O seu filho não precisa dessa socialização, o seu filho precisa necessariamente estar na companhia de santos, na comunhão dos santos. Seus filhos precisam estar na melhor companhia da presença de Deus, de filhos instruídos pela palavra de Deus. A companhia que ele tem na escola, no parquinho do condomínio, nunca vai exceder a companhia dos santos. Porque é aqui que nós vemos uns aos outros sendo afiados, ferros sendo afiados, um ao outro, e aí então aprendemos a viver a fé cristã. Nunca, nada pode substituir a comunhão dos santos. É por isso que eles perseveravam no templo. O templo era o centro, da vida deles. Eles sempre optavam por estar junto com seus irmãos. E aqui você vê que aqui a disposição é uma disposição de comunhão. Muitas vezes nós viemos ao templo não somente para o culto público, mas viemos para outras atividades, questões que é importante, fundamental para nós vivermos a fé cristã. Olha que ele fala aqui justamente isso: partiam pão, e aqui sem o artigo,
e o que mostra uma comunhão, ou seja, estavam uns na casa dos outros, pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, de forma simples, de coração. Viviam de forma simples, a simplicidade do Evangelho, sem estardalhaços, sem nada mirabolante, sem nada muito estampado, nada disso. Era algo que demonstrava a simplicidade da fé cristã. Uma vida simples, sem luxos muitas vezes, com seus filhos, irmãos em Cristo, adorando e vivendo intensamente o Evangelho de forma simples. Na simplicidade do Evangelho, eles viviam para a glória de Deus. É muito interessante isso, porque se você for ver o próximo versículo, nós vimos como a fé ela é trabalhada, o Espírito atua dentro da igreja, atua na doutrina, atua na reverência santa no culto ao Senhor, atua na generosidade, atua no fato de eles, na comunhão dos santos em diversos lugares, seja na casa uns dos outros, no templo, mas isso também sai dessas quatro paredes, vai para fora. Olha o que o verso número 47 fala: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Meus irmãos, quando nós vivemos de forma verdadeira a fé cristã, somente esse modo, de forma cristã verdadeira, vivendo cheio do Espírito Santo, essa vida vai apontar e mostrar ao mundo que o que nós fazemos aqui, o modo como nós vivemos é diferente. O mundo olhará para nós de forma diferente. Pense, não estou falando que você não vai sofrer perseguição, não é nada disso. Eu estou falando é que muitos poderão então ser atraídos ao Evangelho pelo fato de que nós vivemos de forma verdadeira a fé cristã. Muitos poderão ser atraídos e, sendo atraídos, então o Evangelho alcançar aqueles que estão perdidos, os eleitos que estão perdidos, e o Senhor então atrair a sua presença. O modo simples da vida deles, testemunhando da fé, vivendo o cristianismo de forma profunda, fazia com que o povo simpatizasse com eles. Talvez visse como aquela comunidade era distinta das demais, como eles perdoavam uns aos outros. Perdão, como foi falado aqui de manhã, isso não é um modus operandi do mundo. O mundo não perdoa, o mundo é a retribuição. Se você fez, você vai tomar 2, 3 vezes mais. O ponto é que quem vive uma fé assim é somente quem está transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Algo diferente em nós. Pense nos judeus. Os judeus deveriam ser, Israel deveria ser luz às nações. As nações precisavam olhar para Israel e ver que havia um Deus verdadeiro que era o Senhor deles. Então seriam atraídas a Israel. O Israel de Deus, vivendo de forma convicta, verdadeira fé, sendo cheio do Espírito, também atrairão pessoas à fé pelo seu modo de viver. Também atrairão. Deus usava esse modo de vida deles para atrair pessoas à fé, e isso é importante, pois às vezes achamos que ser cristão vai atrair apenas pessoas que nos perseguem, em boa parte isso está certo, mas também atrairemos pelo modo de viver pessoas à fé. Olha o que João diz no capítulo de número 17, na verdade o Senhor Jesus na sua oração sacerdotal, lá no versículo de número 22 e 23, quando ele fala assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, sobre unidade que estamos falando, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amastes, como também amastes a mim. Viver de forma verdadeira também é um aspecto de evangelismo. Um aspecto de que você, com a sua vida, se você, mulher, por exemplo, quer ganhar o seu marido, o que Pedro recomenda? Viva de forma santa. Que o viver de forma santa fará com que o seu marido
se volte ao Senhor e veja como que você tem sido conduzida pelo Espírito Santo. Se você quer ganhar o seu vizinho, talvez a melhor estratégia seja você agindo com amor, com misericórdia, com compaixão, que agindo assim, o compungirá, né, ao arrependimento, talvez por meio da palavra em um momento oportuno. O ponto é que agir de forma cristã atrairá verdadeiramente pessoas à fé, porque as pessoas, eles contavam com a simpatia de todo o povo. E o verso, a perícope acaba, né, de forma, no verso de número 47, vamos todos ler juntos, para a gente encerrar. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O resultado, meus irmãos, quando nós vivemos de forma cheia do Espírito Santo, é que Deus salvará pecadores por meio da sua palavra. É que Deus vai usar o modo como nós vivemos a fé cristã para atrair, para salvar, para acrescentar a fé verdadeira àqueles que vão sendo salvos. O crescimento da igreja não requer de nós nenhum método mirabolante. Nós não precisamos de métodos humanos para que a igreja do Senhor cresça. A igreja do Senhor sempre sairá vitoriosa, porque a palavra é vitoriosa. Você só tem um método de atrair pessoas à fé, um método de trazer pessoas à presença de Deus. Esse método é a palavra de Deus. Você não precisa fazer culto para não crente, você não precisa planejar uma coisa específica, você não precisa fazer um cursinho do autor X ou do autor Y, ou de uma plataforma X ou de uma plataforma Y. Você não precisa de nada disso, você só precisa da palavra de Deus. Porque quando você faz isso, quando você vive de forma santa, quando você é cheio do Espírito Santo, enquanto isso vai acontecendo, a boa notícia é que o Senhor vai acrescentar. Quem acrescenta não é você, é o Senhor, dia após dia, os que vão sendo salvos. A igreja crescia com o acréscimo do próprio Deus, através de uma conversão genuína. Você e eu, nós não temos poder algum de atrair pessoas à fé. A única coisa que nós podemos fazer é pregar a palavra, é anunciar o Evangelho, é viver de forma santa, e fazendo assim, meus irmãos, o Senhor se encarregará da sua missão. Ele atrairá pessoas à fé cristã, a nosso meio, pessoas vão sendo enxertadas pelo próprio Senhor. Porque quando nós bolamos métodos, queremos pular etapas, fazer aquilo que dá no nosso coração, atraindo a nossa geração, fazendo mega eventos, porque aquele evento vai ser sensacional, então você vai ter uma vida muito transformada se você estiver naquele evento, ou no evento tal, ou no evento Y, nada disso é suficiente, porque quem salva é o Senhor, que acrescenta é a palavra de Deus. É o Senhor que vai acrescentar. Qual o poder que você e eu temos em trazer e converter o coração e abrir o coração de alguém, meus irmãos? Nós não temos condições alguma de fazer isso. Só resta a você duas coisas: permanecer na doutrina, pregando o Evangelho e viver de forma santa. E aí o Senhor, sim, vai acrescentar aqueles que vão sendo salvos. Não tem outro meio. O Senhor vai fazer isso, porque é através disso que o Senhor faz. Quando as igrejas minguam, né, e nós vemos isso na Europa, muitos lugares, né, o que nós vemos, ou as pessoas, ou eles não perseveravam na doutrina, ou eles não perseveraram na doutrina, ou eles não vivem de forma santa. E quando nós perseveramos na doutrina e vivemos ao nosso bel prazer, nós estamos cancelando uma coisa a outra. E quando nós tentamos viver de forma santa sem a doutrina, nós não estamos vivendo santidade nenhuma, nós estamos vivendo puro moralismo. Isso não atrai ninguém à presença do Senhor. Mas quando nós vemos uma igreja verdadeira, pregando o Evangelho verdadeiro, e as pessoas
buscando viver de forma piedosa, pecando, mas se arrependendo, mudando, transformando, sendo transformada, vivendo de forma piedosa, se arrependendo e sendo confrontadas, então se arrependendo e aí pedindo perdão e sendo perdoadas. Quando esse ciclo é visto, o que nós veremos é a glória de Deus sendo derramada nessa igreja e o Senhor salvará aqueles mesmos que Ele acrescentará dia após dia. Você quer ver essa igreja cheia? Mais cheia ainda do que no domingo de manhã, né? Se encher mais, acho que vai ficar complicado. É melhor não orar não, né? Tem muita gente. Você quer ver essa igreja cheia, não inchada, mas cheia pelo poder da palavra de Deus? Prega o Evangelho e viva de forma santa. O Senhor vai acrescentar, meus irmãos. Eu termino relembrando algumas verdades que nós vimos nesse texto. Primeiro, Deus opera quando o povo se reúne. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é composta por membros que perseveram na palavra e são diligentes no estudo da Escritura Sagrada e amam, né, a interpretação da Escritura. Ouça o que eu vou dizer: amam interpretar a Escritura não por si só, mas dentro da igreja. É por isso que nós amamos os nossos símbolos de fé. Os nossos símbolos de fé é uma interpretação da Escritura em conformidade como os santos da igreja no passado interpretaram, e nós condizemos com aquilo, afirmamos que aquela é uma interpretação fidedigna e nós concordamos com isso. Os nossos símbolos de fé devem ser amados por isso, porque é a igreja interpretando a Escritura Sagrada. Não é a minha opinião particular, não é a sua opinião particular, mas é Deus atuando por meio da igreja. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, os crentes amam e perseveram na palavra, amam a doutrina sagrada, amam os símbolos de fé. Entende o papel da palavra na nossa vida e na vida do nosso culto. A igreja cheia do Espírito Santo é aquela que abre a Bíblia, explica a Bíblia e vive a Bíblia. Em segundo lugar, meus irmãos, para terminar, uma igreja verdadeira, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que a doutrina procedem a oração e a comunhão. Lembra que o nosso pastor falou que muitas vezes nós não somos atendidos porque pedimos coisas aleatórias, coisas que não têm a ver com aquilo que é essencial. Uma oração fiel é aquela oração que vai espelhar a palavra de Deus. Nós pediremos aquilo que é santo, aquilo que é digno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é essencial para a nossa vida, e o Senhor, né? Ele atenderá, porque Ele é o Senhor das grandes coisas, mas também das pequenas coisas. É o Senhor que direciona toda a história, das grandes às pequenas. Ele se importa conosco. Uma igreja cheia do Espírito Santo, a sua oração e a sua comunhão procederá da palavra de Deus, porque elas são coisas inseparáveis. Uma igreja que não ora é uma igreja que não crê no Deus que prega. Uma igreja sem comunhão é uma igreja onde não há identificação das pessoas, entre as pessoas que nasceram de novo. Em último lugar, e agora é o último mesmo, uma igreja verdadeira, uma igreja cheia do Espírito Santo, é aquela que é generosa. É aquela que a necessidade do outro é a sua necessidade. É aquela que não é escrava do dinheiro, que não usa o Senhor como uma espécie de benfeitor ou como uma espécie de gênio da lâmpada para atender os seus desejos. É aquele que não faz de Deus alguém que está disposto a dar a ela tudo o que ela quer, mas ao contrário, o nosso Deus, Ele nos faz também dar tudo o que nós temos. Lembra do jovem rico? Pega tudo que tem, vende, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. E ele, vendo que tinha muitas riquezas, ele foi embora. O problema aqui não é uma espécie, mais uma vez, de você ser obrigado a dar, mas em que está o nosso coração? Nosso coração está nas riquezas, nosso coração está nos bens, nosso coração está no nosso próprio poder, na nossa fama. O nosso coração está em quê, meus irmãos? A ponto de que eu não posso abdicar de algo que é importante para mim, a ponto de abençoar a vida de um irmão que está necessitando do meu auxílio.
O ponto é, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela jamais será escrava do dinheiro, mas o dinheiro e as suas propriedades são usadas de maneira sábia para a edificação do corpo e generosidade para com aqueles que sofrem. Lembra-se do caso de Zaqueu, quando foi dito que hoje chegou salvação a esta casa, e então ele foi lá e devolveu tudo aquilo que ele havia tomado, que não era seu. Nós precisamos nos abster, meus irmãos, dos ídolos. Muitas vezes, o modo como nós lidamos com o nosso próprio dinheiro evidencia um coração que está à parte da palavra de Deus e do próprio Deus. O modo como nós lidamos com as coisas desta vida terrenas mostra muito bem o nosso coração. Estamos dispostos a, se for preciso, doar as nossas próprias propriedades, talvez vendê-las, talvez abdicar de um salário maior para abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor? Ou temos tantas propriedades, tantos bens, que fazemos igual ao jovem rico e vamos embora, porque possuímos muitos tesouros? O Senhor possa nos abençoar, meus irmãos, e nos mostrar que uma vida cheia do Espírito Santo é descrita aqui por meio da igreja apostólica. Uma igreja imperfeita, como nós somos, mas uma igreja que buscava na palavra do Senhor viver de forma santa para a glória de Deus.